Em vários animes, os heróis precisam lidar literalmente com deuses, entidades, seres divinos, poderes quase ilimitados, tanto do lado bem quanto do lado mal, a gente sabe disso. Esses caras geralmente, galera, eles são o limite do poder dentro de cada universo. E hoje a gente vai ver alguns dos deuses mais poderosos que já deram as caras nos animes. Quem será que é o mais apelão? Você vai descobrir agora. Inês Trunks, Peter aqui! Galera, os animes eles trazem deuses de todos os tipos e várias religiões, inclusive. Alguns deles são nomes famosos, de várias mitologias do ocidente mesmo, sabe? Mas outros têm aquela pegada mais oriental, que até ajuda a explicar por que histórias tão diferentes têm tantas divindades assim. Isso acontece porque as duas religiões mais populares do Japão são o budismo e o shintoísmo. No budismo não tem tanta essa coisa de Deus, né? Mas existem pessoas que atingiram a iluminação, o que também é muito comum nos animes. E no shintoísmo, qualquer coisa, absolutamente tudo tem um espírito, um kami, que pode ser um deus. E daí vem tanta divindade assim nos animes, e algumas das mais poderosas são essas aqui agora. Vamos lá. Zeus, Record of Ragnarok. Record of Ragnarok é um anime onde a gente consegue ver vários deuses em combate, e um deles é o Zeus. É o chefão dos deuses do Olimpo na mitologia grega. É um baita de um chefão, um baita Skyfather, né? E no anime fica claro por que ele é o chefe. Zeus é extremamente poderoso, forte pra caramba. Tem o poder dos raios, ele ainda pode assumir várias formas diferentes. Tudo bem que ele é esquentadinho pra caramba no anime, adora arrumar uma briga, né? Mas nem precisava disso tudo, o cara é forte demais. Sasuke Aizen, Bleach. O Aizen é o primeiro grande vilão do Bleach. E assim como vários outros personagens desse anime, ele é um Shinigami, ou Deus da Morte. Só que ele é extremamente poderoso até entre os outros deuses da morte, tanto que nenhum outro é forte o suficiente para lidar com ele. O Aizen foi derrotado e selado por um humano híbrido, um semideus chamado Ichigo Kurosaki, que conseguiu isso por ser poderoso pra caramba e também por ser o protagonista do anime, lógico, né, convenhamos, mas sem tirar o mérito dele, claro. Koema, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é outra série, é outro anime cheio de personagens apelões e não tem nem como não citar o Koema, né? Olha, ele inicialmente nem é tão poderoso assim, mas tudo muda quando ele usa o poderoso Mafukan, que nada mais é do que uma chupeta. Tá com aquela chupetinha o tempo todo. Aí com essa chupetinha, o Koema ele consegue alterar a forma dele entre um bebê e um jovem adulto, um adolescente, ok? Além de ser capaz de criar barreiras de defesa mais fortes de todo o anime. Ele também consegue reviver os mortos com essa chupeta. Doido demais. Tenchi Masaki Tenchi Muyo. Tenchi Masaki é o protagonista de Tenchi Muyo e também é o ser mais poderoso do universo desse anime, além de ser um deus, lógico, tá nessa lista. Só que na verdade ele tá encarnado na forma humana e não tem lembranças do passado, só que ele é absurdamente poderoso. Ele é como uma entidade criadora daquele universo. A gente vê uma amostra dos poderes reais do Tenchi só uma vez no anime inteiro e bem rápido, já que o poder precisa ser selado para que ele não destrua o universo sem querer, simples assim. Ryuk, Death Note. Death Note é sobre um jovem que encontra um caderno de um Shinigami, que é um deus da morte. E esse Shinigami se chama Ryuk. Ele permite que o Light Yagami use o caderno para tocar o terror só por diversão. E aí ele se torna quase um conselheiro do moleque, já que só o Light consegue ver ele. Mas o real poder do Death Note, a forma certa dele ser usado, só o velho Ryuk e as maçãs dele é que sabem mesmo, né? Kaguya Otsutsuki, Naruto. Em Naruto, o clã Otsutsuki é formado por seres alienígenas que se alimentam da energia vital dos planetas inteiros. É como se fossem mini galactos, ok? A princesa Kaguya ela foi enviada para a Terra para fazer isso, justamente com o nosso planeta. Mas por ter laços com o povo do planeta, ela acabou dando origem ao chakra e ela foi selada. Quando ela retorna, é na base da pouca conversa e muita porrada. E uma divindade interplanetária e interdimensional quando ela tá brava. Não é exatamente uma coisa muito legal de se ver, né? Hades, Cavaleiros do Zodíaco. Bom, os deuses gregos também estão presentes em Cavaleiros do Zodíaco. Os heróis estão sob a eterna proteção da deusa Atena. Mas o grande inimigo dela é Hades, rei do mundo dos mortos. A cada século ele tenta dominar a Terra que está sob a proteção da Atena e dos cavaleiros dela, enquanto ele comanda os espectros dele. O corpo do Hades fica selado no Campos Elíseos. Então, sempre que volta, o Hades possui o corpo de uma pessoa pura e parece que não existe nada capaz de encerrar esse ciclo de guerras. Ele sempre vai voltar com tudo.
A Verdade, Full Metal Alchemist Brotherhood. A Verdade é uma entidade bem abstrata que funciona de forma igual de um deus único no universo de Full Metal Alchemist, tanto no mangá quanto no segundo anime, Brotherhood. Ela é basicamente um ser sem definição, mas que cuida para que as leis que regem o universo sejam cumpridas da forma mais justa. No final da saga, o vilão Father, ele chega a conseguir os poderes da verdade, mas graças a uma lei famosa da história, a lei de troca equivalente, tudo termina bem. Mas em nível de poder e apelação, é difícil superar, né? Mesmo que a verdade ainda faça de tudo para manter as leis funcionando. Grande Zeno, Dragon Ball. Em Dragon Ball Super, a gente foi apresentado ao ser mais forte, não do universo, mas de todos os 12 universos que existem. Zeno-sama, o grande Zeno, né? Que ao contrário do que todo mundo imagina, é uma criaturinha assim, extremamente fofinha, né? Sorridente, delicada. Mas só pra vocês terem uma ideia, uma noção, tá? Ele era o mais poderoso dos 18 universos. Só que um dia ele ficou zangado e destruiu 6, sobrando só 12. Imagina, ele destruiu 6 universos, ok? Não é planeta, não é sistema solar, não é galáxia, não, é universo. Ele organiza torneios entre os guerreiros mais poderosos de todos os universos, só pelo prazer de ver eles lutarem. E ele é temido por todo mundo, menos por uma pessoa. Obviamente o Goku, que fez amizade com Zeno. Suzumiya Haruhi, a melancolia de Suzumiya Haruhi. No anime A Melancolia de Suzumiya Haruhi, ironicamente, a gente tem a divindade mais casca-grossa e apelona de todas, a Suzumiya Haruhi. Ela é uma estudante, uma menina normal, só que, além disso, ela criou o universo a partir de desejos do próprio subconsciente dela. Criou um universo, não destruiu. Criar é mais difícil que destruir. Só que como são desejos do subconsciente, ela mesmo não sabe que ela criou tudo aquilo. E se souber é pior, porque ela pode ficar até entediada, de saco cheio. E aí destruir tudo para criar um universo novo. E aí, por conta disso, existe toda uma força-tarefa para manter a Suzumiya entretida e o universo funcionando corretamente. A menina é basicamente onipotente, só não sabe disso. Imagina que loucura. E sim, eu sei que ficou faltando uma série de super deuses, entidades. A gente tem que lembrar, tem que ser Deus mesmo. Tem que ter o status de Deus, ok? Não basicamente uma entidade, ok? Então por isso que a gente deixou alguns de fora. Mas você pode mandar aqui que a gente pode fazer uma lista 2. Eu duvido que você, com teu conhecimento animalesco de anime, você não conheça algum Deus mais poderoso do que todos esses que eu falei. Não vale personagem, tem que ser Deus, ok? Valendo nos comentários. Obrigado por esse vídeo, se inscreve aqui agora, toca aqui, ativa o sininho. Eu vou estar lendo os comentários e eu quero fazer um vídeo 2, de verdade. Porque eu tenho a sensação que faltou coisa nesse vídeo, mas vocês vão me ajudar a fazer essa lista 2. Valeu, galera, até a próxima. Fui!